paz do Senhor Jesus, minha irmã e amiga sentinela de oração. Eu me chamo Adriana Ferreira, sou uma sentinela e eu quero compartilhar com você um devocional que está em Mateus 13, verso 3 até o 8. Vamos ler juntas? Diz assim: Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem. Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 70 e de 30 grãos por Nesta passagem, minhas irmãs, fala-se de um solo, fala-se de 4 tipos de solo no coração humano. E é sobre eles que eu quero falar com você. Aqui, o primeiro solo que você vê, grife aí na sua Bíblia, se assim desejar, fala do solo à beira do caminho. O solo à beira do caminho, ele vai representar um coração dividido que não está inteiramente no caminho. Se você ler em Mateus 13, verso 19, você vai encontrar essa resposta. Quando o profeta Elias fez uma pergunta para o povo, dizendo assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue. Se é Baal, segue. Porém, o povo ele não respondeu nada para o profeta Elias. Então, aqui nós podemos entender que ter um coração dividido não é bom. Que ter o coração dividido, você não está servindo totalmente ao Senhor. Então, aqui a gente entende que precisamos servir ao Senhor com o coração inteiro, inteiramente ao Senhor. Lá em Marcos 10, 46, se você abrir a tua Bíblia neste livro, você vai ver que o cego Bartimeu vivia à beira do caminho. Mas após ele ter um encontro com Jesus e ter os seus olhos abertos, ele passou a seguir Jesus no caminho. E você vai ver que a palavra do Senhor diz que assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós podemos entender aqui que viver à margem do caminho não é bom. Nós precisamos andar no próprio caminho, não é? Isso é importante nós deixarmos sedimentados dentro da nossa mente, entendermos isso. Vamos falar do segundo solo? O segundo solo trata-se do solo rochoso. O solo rochoso é como se fosse um solo pedregoso. Ele vai representar um coração endurecido. São pessoas que acreditam apenas em coisas superficiais, né? Porque não há um solo fértil para a raiz penetrar nesse solo que está rochoso, um solo endurecido. Lá em Mateus 13, verso 15, Jesus ele encontrou um povo com o coração tão endurecido que ele citou o cumprimento da profecia de Isaías, dizendo assim: porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que diz isso. Se você ler também
em 1 Samuel, você vai se lembrar e se recordar que Nabal era um homem muito rico. Samuel 25, verso 37, você vai entender que Nabal era um homem muito rico, porém o seu coração era tão insensível para com as necessidades das pessoas que ao final da sua vida o seu coração ficou como uma pedra. Nabal infartou. O Senhor, Ele promete, minhas irmãs, fazer uma verdadeira mudança, uma verdadeira metanoia na nossa mente, fazer uma transformação espiritual no nosso coração, que é um coração de pedra muitas das vezes. Muitas pessoas têm um coração assim, endurecido, não é? Um coração que não tende a amolecer quando alguém pede um perdão, quando alguém pede desculpas. Está lá, um coração endurecido, como a pedra, né? E aí, mas o nosso Deus, Ele nos promete colocar no lugar deste coração de pedra, um coração de carne, né? Para que andem nos estatutos do Senhor, para que a gente ande nos seus estatutos e guarde os seus juízos e escute ao Senhor, e que sejam salvos esse povo, que esse povo seja salvo pela palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Ele sarará esses corações endurecidos. Deus sarará o coração que tem um solo rochoso. Vamos para o terceiro solo? O terceiro solo é um solo cercado de espinhos. O solo cercado de espinhos, ele vai representar um coração sufocado pelas preocupações. Você já esteve assim? Sufocada pelas preocupações deste mundo? Os espinhos, eles tentam embaraçar as plantas, né? Para que não cresçam, para que elas não se desenvolvam. Você já se sentiu assim, sufocada? Sem condições de crescer, de se desenvolver, às vezes no lugar que você está? Olha, em Hebreus, lá no livro de Hebreus 12, verso 1, o escritor ele vai afirmar que devemos nos desembaraçar de todo peso, de todo pecado que traz ao nosso coração. A gente deve andar com perseverança para que a gente possa seguir a carreira que nos está proposta, né? Paulo também vai afirmar que o cristão é como soldado, que não deve viver embaraçado por nada desta vida, por negócio nenhum desta vida. Jesus também vai nos advertir a todos nós, dizendo sempre: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre você o imprevisto daqueles dias, não é? Agora vamos para o quarto solo, que fala sobre o solo fértil. O solo fértil, ele vai representar um coração preparado, um coração sensível à palavra de Deus. Um coração que possui um solo fértil, minhas irmãs, é um coração frutífero, um coração abundante. Um coração com solo fértil é como aquele precioso campo cheio de lentilhas que Samar defendeu. Me recordei agora de Samar, o texto que está em segundo Samuel 23. A gente precisa defender o nosso coração de todo ataque do inimigo. Eu digo a você, defenda o seu coração de todo ataque do inimigo, de toda preocupação, de toda perturbação, de todo pensamento inconstante, de toda situação que te leva para um pensamento destrutivo. O homem bom, minhas irmãs, do bom tesouro do seu coração tira o bem.
E o homem mau do seu mau tesouro, do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Isso está em Lucas 6, 45. Olha, que o Senhor guarde o nosso coração e que o nosso coração seja um depósito de bênçãos do Senhor. Amém? Lá em Provérbios 4, Salomão nos deu um sábio conselho dizendo assim, sobre tudo o que deve se guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Amém? Eu espero ter contribuído com você com este devocional. Medite sobre isso. Deus te abençoe e fica com Jesus.